Estrasburgo, agosto de 1518. O que começou com Frau Troffea agora é uma maré humana. O Senado da cidade está em pânico. Imaginem os líderes da época. Homens de vestes pesadas e barbas grisalhas, reunidos em câmaras escuras, tentando entender por que seus cidadãos estão se matando de dançar. Eles chamam os maiores médicos da região. Naquela época, a medicina não conhecia vírus ou bactérias. Ela conhecia os humores. A conclusão dos médicos foi fatalmente errônea. Eles diagnosticaram a praga como uma doença natural, causada por sangue quente. Segundo a teoria da época, o sangue dessas pessoas havia entrado em uma espécie de ebulição interna e o corpo em um esforço desesperado de autorregulação. Forçava os movimentos para evaporar esse calor. A solução proposta? Meis danka. O governo, então, cometeu o que hoje chamaríamos de crime de saúde pública. Eles não isolaram os doentes. Eles construíram palcos de madeira no centro da cidade. Contrataram músicos profissionais para tocar tambores e gaitas de fole dia e noite. Ieit Pagorã. Dançarinos fortes para segurar os doentes de pé e mantê-los em movimento. Eles achavam que estavam ajudando a suar a doença. Na verdade, estavam construindo um matadouro rítmico. O som dos tambores não trazia cura, trazia o compasso para o infarte de centenas. Enquanto os médicos falhavam com sua ciência arcaica, a igreja propunha uma explicação muito mais sombria, a ira divina. O povo começou a sussurrar o nome de São Vito, segundo a tradição medieval. São Vito era um mártir que tinha o poder de amaldiçoar pecadores com uma dança incontrolável e punitiva. A cidade mergulhou em uma paranoia espiritual. As pessoas que ainda não haviam sido contagiadas olhavam para os dançarinos com horror, perguntando-se que pecado terrível eles cometeram. O pavor de ser o próximo a ser tocado pelo santo fazia com que o estresse subisse a níveis insuportáveis. Imagine a cena nas catedrais, padres realizando exorcismos coletivos enquanto, do lodo do forá, o som frenético das flautas continuava. Alguns dançarinos eram levados à força para santuários dedicados a São Vito, em colinas próximas, onde eram calçados com sapatos vermelhos abençoados e forçados a dar voltas em altares. A religião, que deveria ser o porto seguro, tornou-se a fonte de um terror psicológico profundo. A dança não era apenas um colapso físico. Era uma condenação pública da alma. O isolamento social dos doentes era total, pois ninguém queria tocar em alguém amaldiçoado. Mas o que realmente estava acontecendo quimicamente naqueles corpos? Para alcançarmos a profundidade deste roteiro, precisamos olhar para os campos de trigo. Uma das teorias modernas mais aceitas para explicar os delírios de 1518 é o ergotismo. O Claviceps purpurea é um fungo que cresce no centeio úmido, menos à base da alimentação do povo de Estrasburgo naquela época de chuvas intensas. Esse fungo produz alcaloides derivados do ácido lisérgico. A base do LSD, o povo estava literalmente tendo uma bad trip coletiva e crônica. O ergotismo causa espasmos musculares violentos, alucinações aterrorizantes e uma sensação de queimação nas extremidades conhecida como fogo de Santo Antônio. Misture isso a um ano de colheitas pífias, impostos abusivos e uma fome que roía as entranhas. O povo de Estrasburgo estava desnutrido, intoxicado e psicologicamente destruído. A dança era uma convulsão química alimentada por um fungo e moldada por uma crença cultural. Eles não estavam dançando de alegria. Estavam tendo espasmos enquanto viam demônios nas sombras das ruas medievais. O corpo humano tornou-se uma prisão química, da qual a única saída era a exaustão total ou a morte. O capítulo 2 nos traz uma reflexão amarga sobre a autoridade e o erro coletivo. Vimos como os médicos da época, armados com suas melhores intenções e piores teorias, aceleraram a morte daqueles que deveriam salvar. Vimos como a religião transformou doentes em párias. A reflexão aqui é sobre as verdades absolutas do nosso tempo.
Quantas vezes, hoje, seguimos prescrições sociais ou ideológicas que apenas aumentam nossa ansiedade e nos fazem dançar em um ritmo que nos esgota? Estrasburgo nos ensina que quando uma sociedade inteira aceita uma premissa errada, menos seja ela o sangue quente ou uma bolha de comportamento tóxico, o resultado é sempre o sacrifício dos mais vulneráveis. Às vezes, o maior ato de sanidade não é encontrar o ritmo certo para dançar, mas ter a coragem de sentar no chão e se recusar a dar o próximo passo, mesmo quando todos os tambores do mundo dizem para você continuar. No próximo capítulo, o fim súbito da praga, o silêncio que ficou em Estrasburgo e o que a ciência moderna finalmente descobriu sobre os limites da nossa mente.